Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos conversar sobre equações trigonométricas. Na verdade, esta vai ser uma parte 1 de equações trigonométricas, porque eu vou separar a nossa conversa de equações trigonométricas em intervalos definidos e numa outra aula, que vou deixar na descrição aqui desta aula, os intervalos reais, tá? Como que eu vou proceder? Bom, imagine, como que eu sei, professor, que eu tenho um intervalo definido? O meu intervalo é dito definido sempre que ele estabelece o teu campo de resolução. Então, olha só o que eu tenho nesse item A. Seno de x igual a 1 sobre 2 para x maior que 180 e menor que 270. Ou seja, ele definiu o teu campo de solução. Então, eu tenho um intervalo definido. Para a gente resolver essa questão, eu preciso lembrar de algumas coisas vistas aí em aulas anteriores. Dentre elas, você precisa lembrar do estudo do sinal do seno, do cosseno e da tangente e também das suas razões inversas. Então, como que ficam os sinais do seno? Tá? O seno, lembre que ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. E quem tem o mesmo sinal é a sua razão inversa, que é chamada de cossecante. É a cossecante. Legal? Depois nós vimos o cosseno, Temos aqui o cosseno. Você já sabe que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante e negativo no segundo e no terceiro. E quem tem o mesmo sinal é a sua inversa, que é chamada de secante, a sua secante. Legal? E para finalizar, nós temos a tangente, Os sinais da tangente, ela é positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto, E quem tem o mesmo sinal é a sua inversa, que é a cotangente, tá? Além disso, o que eu vou precisar, por exemplo, para esse exercício? Eu preciso lembrar daquela brincadeirinha das simetrias, Quando você faz a famosa redução ao primeiro quadrante, você utiliza aquela brincadeirinha do falta, passa, falta. Eu vou deixar na descrição desse vídeo outras aulas referente a todas essas informações que nós estamos conversando aqui. Então vamos lá. Imagine que você tem uma equação bem simples, mas vai aparecer muito este processo. Seno de x igual a 1 sobre 2. Primeira coisa que eu tenho que observar, seno de x igual a 1 sobre 2, eu preciso observar que a minha resposta é positiva. E se a minha resposta é positiva para o seno, então significa que ela vai estar aonde? Ela vai estar exatamente no primeiro, olha só, no primeiro e no segundo quadrante. Então significa que eu vou ter uma resposta no primeiro quadrante e eu vou ter um simétrico, ou outra resposta no segundo quadrante. Aí você precisa lembrar também, obviamente, dos arcos fundamentais. A pergunta é, seno de que ângulo é igual a 1/2? Se você for na tabelinha, você vai ver que é o seno de 30. Então, no primeiro quadrante seria o 30. Como que eu faço para encontrar o do segundo quadrante? Uso a simetria. Tá? Olha só, eu estou no quadrante do falta. Tá? Falta quanto? Falta 30. Se falta 30 para chegar em 180, é porque eu estou parado no 150. 150 mais 30 fecha 180. Então, o que acontece? A princípio, na resolução desta questão, eu tenho quantas respostas? Eu tenho 2. Mas eu tenho que tomar muito cuidado porque ele definiu para mim um intervalo de resolução. Tá? E olha só que interessante, eu encontrei 2 respostas, mas quando eu for escrever a solução deste problema, tá? A solução desse problema ela vai ser vazia. Bom, professor, mas por que ela é vazia? Ela é vazia porque o meu problema ele está definido no intervalo, olha só, de 180 a 270, e, que seria referente ao terceiro quadrante. E no terceiro quadrante eu não tenho nenhuma resposta. Tá? Por isso que ela vai ser vazia. De repente, para quem já tem uma certa facilidade com a matemática, já ia dizer, professor, eu lendo o enunciado, eu já vi que a solução era vazia. Por quê? Porque como eu sei que isto daqui é o terceiro quadrante e o terceiro quadrante do seno
é negativo, não tem como ter uma resposta positiva. Então a minha resposta é conjunto vazio. Pronto, acabou. Lembrando que o conjunto vazio ele pode ser representado dessa maneira ou ele pode ser representado dessa maneira. Legal? Bom, né, vamos ver um outro exemplo aqui um pouquinho mais elaborado. Olha só, né? Imagine que eu tenho essa equação aqui, cosseno ao quadrado de θ mais seno de θ menos 1 igual a zero. Para θ pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π aberto para o 2π. Né? Essa é uma nomenclatura, colchete, né, virada para dentro significa que vale o sinal de igual para o número, colchete virado para fora não vale o sinal de igual para o 2π. Tá? Lembrando também, né, que o 2π é a mesma coisa que 360 graus. Então eu estou falando de um intervalo de 0 grau a 360 graus, porém não vale o sinal de igual para o 360. Bom, para a gente resolver essa questão, eu preciso lembrar de algumas relações. A aula de equação trigonométrica, na verdade, assim, ela é um resumo de quase tudo do que você viu a respeito de trigonometria, pode cair numa única questão, né, numa única equação trigonométrica. Né? Então vamos relembrar algumas coisinhas. Também vou deixar na descrição do vídeo aqui algumas informações que eu vou colocar aqui no Lembre-se. Né? Lembre-se do quê? De algumas relações fundamentais. Você tem uma relação fundamental que diz que a tangente de θ é igual a seno sobre cosseno. Legal. Você tem uma outra que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá? E antes da gente ver as outras duas, aqui eu preciso destacar dois caminhos que são muito utilizados nas equações trigonométricas. Olha só o que eu vou fazer. Tá? Se eu chegar aqui, por exemplo, nessa equação e isolar o seno ao quadrado, tá? Ó, vou isolar no primeiro membro, vou passar o cosseno ao quadrado para o segundo membro. Eu vou ter 1 menos cosseno ao quadrado. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, e isolar o cosseno ao quadrado. E eu vou ter o quê? 1 menos seno ao quadrado. Legal? Então são dois artifícios de resolução muito utilizados nas equações trigonométricas. Tá? Só para completar, nós temos ainda, né, as duas relações auxiliares. Uma que diz que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado, e a outra que diz que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Né? Então lembre que esta daqui não tem o co e esta tem o co. Tá bom? E aqui você também pode utilizar, de repente, né, eu posso isolar a tangente ao quadrado e passar esse 1 subtraindo. Eu posso isolar a cotangente ao quadrado e passar subtraindo conforme a minha necessidade. Legal? Agora vamos dar uma olhadinha na nossa questão. Então a nossa questão está aqui. Ela fala: cosseno ao quadrado é mais seno menos 1 igual a zero. Né? Uma coisa muito importante é que nós estamos falando do mesmo ângulo, que é o ângulo θ. Professor, pode aparecer diferente? Pode. Tá? E daí, para resolver, você vai precisar saber outras relações, além destas. Né? Você vai precisar saber outras relações trigonométricas, né? Que são relacionadas às operações com arcos, que também é assunto, né, para uma próxima aula aí. Né? Mas aqui a gente tem um problema que aparece muito nas equações trigonométricas. Ele mistura as razões. Eu tenho uma razão cosseno e uma razão seno. O que eu vou fazer? Para resolver essa equação, eu vou transformar primeiramente, né, essa questão, vou deixar na mesma razão. Para isso eu vou olhar para aquela razão que está ao quadrado, cosseno ao quadrado. E eu vou vir aqui nessa relação aqui, ó, no cantinho que eu tenho, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou reescrever essa equação. Então, como que vai ficar? Em vez de escrever cosseno ao quadrado, eu vou escrever 1 menos seno ao quadrado. Então, ela vai ficar 1 menos seno ao quadrado mais seno menos 1 igual a zero. Este 1 posso simplificar com o outro 1 e eu vou ter menos seno ao quadrado de θ mais seno de θ igual a zero.
tá? E agora o que eu vou fazer? Né? Eu vou utilizar um artifício matemático, né? Eu sempre brinco que o artifício matemático é uma maquiagem que você vai ter que fazer na tua equação para poder resolver ela, ou para ficar mais visível a resolução. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar o seno de θ, vou chamar, por exemplo, de x. Então, olha só como que vai ficar. Menos seno ao quadrado é menos x ao quadrado. Mais seno é mais x, igual a zero. E eu tenho uma equação do segundo grau. É muito comum esse processo, né? Muito comum esse processo nas equações trigonométricas. E eu vou resolver pelo processo que você achar melhor, né? Você tem fórmula de Bhaskara, dá para fazer por fatoração, soma e produto, enfim, né? Resolvendo pelo processo que você achar melhor, você vai encontrar que, né, vou chamar de x1, você vai ter dois valores de x, né? O x1 e o x2, tá? Você vai encontrar um x que vai ser igual a zero, legal, e você vai encontrar um outro x que vai ser igual a 1, legal, né? Mas acabou? Não, o que você encontrou é o x, e o que eu preciso encontrar é o θ. Por isto eu vou voltar. Ó, vou voltar lá no meu artifício matemático, né? E vou escrever então seno de θ igual a zero ou seno de θ igual a 1. Legal? E aqui, pessoal, né, é bom destacar uma situação que pode ocorrer, né? Às vezes você vai lá, calcula as raízes e encontra, por exemplo, 0 e 2. Você faz seno de θ igual a 0, seno de θ igual a 2. Porém, seno de θ igual a 2, caso isto ocorra, tá? Ele não existe, né? Ou seja, significa que o resultado não serve. Você só vai utilizar o que está dentro do campo de definição da tua razão trigonométrica. Lembre que o seno e o cosseno, eles estão, os valores deles, né, está definido de menos 1 a 1. Legal? Então, está dentro do campo de definição, vou continuar. Vou utilizar aqui, ó, seno de θ igual a zero. Né? Seno de θ igual a zero, eu estou falando de quem? Bom, vamos marcar lá na nossa circunferência. Né? Está aqui o zero, né? Você tem o zero, o eixo seno é o eixo vertical, está aqui o zero, então você vai ter o zero, né? Continuando, você vai ter quem também? Os 180 graus. Continuando, você teria quem também? O 360 graus. E eu poderia continuar dando voltas, mas não preciso por causa do meu intervalo definido. Legal? Bom, já analisei, pronto, finalizei. Agora eu vou analisar o seno de θ igual a 1. Tá? O 1, ele está lá em cima. E lá em cima só pode ser o 90 graus. Bom, então agora que eu tenho as possíveis respostas, eu vou analisar o meu campo de definição. Tá? Então vamos lá, a minha solução. A pergunta é: pode ser zero? Pode, porque o colchete, né, ele está voltado para dentro, então vale o sinal de igual, então posso usar o zero. Posso usar o 90? Sim, porque ele está dentro do intervalo. Legal. Posso usar o 180? Sim, porque ele está dentro do intervalo. Agora, olha só o que acontece. Posso usar o 360? Não posso usar o 360. Mas por que não, professor? Porque o colchete está para fora. Tá? Então, o 360 ele não pode ser utilizado em virtude da definição que de intervalo que a questão trouxe para você. Então, significa que eu vou ter somente estas três soluções. Tá? Pronto, finalizou. Seria esta a resposta. Ou, se você quiser, você pode colocar a resposta em radiano, né? Então, o 0 grau em radiano é 0 radianos. O 90 graus em radiano é π sobre 2 radianos, né? Radianos. E, obviamente, que o 180 é o famoso π-rad. Legal? Então tá aí, pessoal, né? Dois exemplos básicos sobre equações trigonométricas, né? Lembrando que possivelmente vocês vão encontrar vários outros exemplos, né? E esses exemplos eles sempre vão estar vinculados, né? A dificuldade dos exemplos, né, estará vinculada às relações que você vai ter que utilizar, né? Eu coloquei aqui apenas algumas relações básicas, mas existem várias outras que vamos conversar em aulas futuras. Beleza? Valeu!